E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores quebra-cabeças do e-commerce, a precificação. É uma mistura de arte e consciência. E olha, acertar a mão nisso é o que define se o negócio vai para frente ou não. Pois é, esse é o dilema de sempre, né? Se o preço está lá em cima, o cliente corre. Se está lá embaixo, quem corre o risco é o negócio todo. Achar esse ponto de equilíbrio não é só para ter lucro, é para garantir que a empresa continue de pé amanhã. Então vamos desvendar isso juntos. Bom, por onde a gente começa? O primeiro passo, sem dúvida, é olhar para dentro de casa. Antes de espiar o vizinho ou analisar o mercado, é fundamental ter os próprios números na ponta do lápis. Essa é a fundação de qualquer estratégia de preço que se preze. E a nossa base começa com uma sigla, CMV, ou custo da mercadoria vendida. Pensa nele como se fosse o exame de saúde de cada produto. E atenção, não é só o preço que se pagou por ele não. Entra aí tudo que foi gasto para que ele chegasse no estoque prontinho para ser vendido. Tá, e como saber se essa saúde tá boa? A regra de ouro é que o CMV ideal fique entre 40% e 60% da receita. Se passar de 60%, significa que os custos estão comendo quase todo o lucro. Agora, se tiver abaixo de 40%, talvez o preço esteja alto demais e espantando a clientela. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão que todo mundo que tem um negócio deveria se fazer. Olhar para esse número é o começo de tudo para otimizar o lucro. Mas e se a resposta for não? A boa notícia é que dá para mexer nesses ponteiros. Dá para sentar e negociar melhor com os fornecedores, quem sabe comprando mais. Dá para organizar o estoque para não ficar com o produto parado pegando poeira e gerando custo. E claro, controlar qualquer tipo de perda ou desperdício. Tudo isso ajuda a deixar o CMV mais saudável. Certo, CMV entendido. Mas como a gente sai desse custo e chega no preço final para o cliente? É aí que entra a outra palavrinha-chave, o markup. Ele é basicamente o multiplicador que a gente aplica sobre o custo, para ter certeza de que todas as contas vão ser pagas e, óbvio, que vai sobrar um lucro no final. Só que no mundo do e-commerce, esse cálculo do markup tem umas pegadinhas. Não dá para esquecer de colocar na conta o custo da embalagem, o frete para o cliente, as taxas do cartão, os impostos, até aquele brindezinho que a gente manda junto. Cada detalhezinho desses morde um pedaço da margem de lucro. Beleza, a casa está em ordem, os números internos estão dominados. Agora sim é hora de olhar para fora, para a arena da competição. Entender o que o mercado está fazendo é o segundo pilar de uma precificação inteligente. E nessa arena, existem duas grandes escolas de pensamento. Uma é a precificação reversa, que começa pelo cliente. Quantas pessoas topam pagar por isso? A partir daí, a empresa se vira para fazer o custo caber. A outra é a competitiva, que é basicamente olhar para o lado e ver o que os concorrentes estão cobrando. E dentro dessa estratégia de ficar de olho na concorrência, tem umas jogadas clássicas. Dá para chegar com um preço mais baixo para abocanhar uma fatia do mercado rápido. Ou se alinhar com a média e brigar na qualidade, no atendimento. Ou então, se posicionar como uma marca de prestígio, com preços mais altos que gritam exclusividade. Mas olha, preço não é só matemática não. É pura psicologia. A forma como um preço é mostrado pode mudar completamente a decisão de compra de uma pessoa. É o poder da percepção. E o exemplo mais famoso disso é esse aqui. Por que R$ 49,99 vende infinitamente mais do que R$ 50? Porque o nosso cérebro, preguiçoso como é, foca no primeiro número. O 4 parece muito mais barato que o 5, mesmo que a diferença seja só de um centavinho. Certo. Agora vamos afunilar ainda mais e falar das regras específicas do jogo online. Porque vender pela internet tem seus próprios desafios e estratégias. No e-commerce, tem um ator que pode ser o herói ou vilão da história, o frete. Ele não é um mero detalhe, ele é a parte central da oferta. Um frete muito caro pode destruir a melhor estratégia de preço do produto. Ah, e o famoso frete grátis? Pois é, a gente sabe que de grátis ele não tem nada, né? Ele é uma isca poderosa, mas esse custo não some por mágica. Ele tem que ser muito bem calculado e diluído no preço do produto. No fim do dia, alguém sempre paga essa conta. E se a gente adicionasse mais um nível de dificuldade nesse jogo? É exatamente isso que acontece quando a venda é feita dentro de um marketplace como o Amazon ou o Mercado Livre. Aí o labirinto fica mais complexo. A dura realidade é essa aqui. Uma fatia bem gorda do valor da venda vai direto para a comissão da plataforma e para as taxas de envio. O resultado? O lucro que sobra no bolso é bem menor do que parecia. Se a pessoa ignora esses custos, o prejuízo é praticamente certo. Então, como jogar o jogo dos marketplaces? Com uma estratégia de longo prazo.
No começo, talvez seja preciso abrir mão de uma parte do lucro, ter uma margem bem apertadinha só para conseguir as primeiras vendas e as primeiras avaliações positivas. Essa reputação vira um ativo e lá na frente ela permite ajustar os preços para margens mais saudáveis. Ok, depois de passar pelos custos internos, pela análise da concorrência e pelas particularidades do online, qual é o grande resumo da ópera? É isso. Não existe uma fórmula mágica, uma planilha que resolve tudo. Uma boa precificação é, na verdade, uma dança. De um lado, a disciplina rigorosa de controlar os próprios custos. Do outro, a atenção constante ao que acontece no mercado, com os clientes e com os concorrentes. No fim das contas, precificar não é algo que se faz uma vez e se esquece. É um processo contínuo de análise e de ajuste. A grande pergunta que fica é, com essas regras em mãos, como vai ser a estratégia de preço do próximo produto para não só competir, mas para vencer o jogo?